Sejam todos bem-vindos. Então, o assunto que eu separei para a gente conversar hoje é em relação ao café da manhã. A maioria dos pacientes que chegam no consultório para mim tem essa dúvida, né? E a maioria das pessoas, né, que também conversam comigo, até mesmo aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sempre me perguntam o que comer de manhã. E eu entendo essa dúvida, eu entendo essa dificuldade, né, em relação ao café da manhã, porque é uma questão cultural. O nosso café da manhã está relacionado ao pãozinho francês, né, ao pãozinho com manteiga, café e leite. E quando recebe, né, o diagnóstico do diabetes, acho que uma das maiores dificuldades é em relação ao café da manhã, porque o que eu vou comer se eu não posso comer o pãozinho francês com café e leite, né? Então acho que uma substituição aí para esse horário, acho que acaba sendo a maior dúvida de todo mundo. Vocês têm essa dúvida também? Então eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar hoje e algumas opções também, então, de alimentos, o que pode ficar bem gostoso aí de manhã e ainda controlar a glicemia. Eu acho que é o objetivo principal aí. Então, vamos lá. Então, para quem não sabe, eu sou nutricionista, né? Eu atuo, trabalho em consultório, atendo os pacientes. Eu considero, para uma pessoa ser saudável, né, para ter um estilo de vida saudável, eu considero 3 refeições principais para a gente ter no nosso dia. Então, a gente tem que se preocupar basicamente com 3 refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar, tá? Por quê? Porque essas refeições eu encaro, né, eu vejo como 3 oportunidades da gente comer o mais variado possível, da gente colocar para dentro, né, do nosso organismo nutrientes de qualidade. Então, se a gente não faz essas 3 refeições de uma forma equilibrada, a gente vai ter deficiência em algum nutriente, tá? Então, é importante a gente entender a importância dessas 3 refeições e fazer elas de acordo com o que a nossa saúde pede, com o que o nosso corpo pede, tá? Então, o café da manhã ele tem que ser equilibrado, né? Principalmente para não aumentar a glicemia. Muitas vezes, muitas pessoas, eu já ouvi relatos, até pacientes meus mesmo também sempre me questionam da questão da glicemia em jejum. Né? Então, acorda, mede a glicemia e ela está um pouquinho alta. E aí, então, vem mais ainda essa dúvida. O que eu vou comer para não aumentar mais essa glicemia que está alterada? Quem que tem a glicemia alterada aqui de manhã em jejum? Quem que acorda aí com a glicemia mais alta e tem essa dificuldade em baixar a glicemia de jejum? Coloca aqui para mim quem tem essa dificuldade. Ou se você tem uma glicemia de jejum ótima, coloca aqui para mim o valor da sua glicemia para eu saber. Então, a maior dificuldade... Uma das maiores dificuldades da glicemia em jejum, ela está aumentada. Então, você vai fazer o café da manhã, você vai comer no café da manhã e como que vai ficar? Que alimento que eu vou comer para não aumentar mais ainda? Então, por que está aumentada essa glicemia de manhã? Quando a gente dorme, a gente fica no período de jejum, né? Então, da hora que a gente dorme até a hora que a gente acorda, a gente tem um período de jejum. Esse período de jejum, o nosso corpo, ele produz alguns hormônios para que a gente tenha açúcar, né, para que a gente tenha glicose na corrente sanguínea, numa quantidade boa, né, porque ainda alguns órgãos, algumas células precisam dessa glicose, mesmo a gente estando em jejum. Então, é um hormônio que chama cortisol, não sei se vocês já ouviram falar. O cortisol, então, durante o período de jejum, ele vai lá no fígado, pega a glicose que está armazenada lá e libera um pouquinho na corrente sanguínea para os órgãos que precisam dessa glicose. Então, muitas vezes, a gente acorda de manhã, vai medir, é justamente essa glicose que o cortisol liberou, que pode estar sendo alterada aí
pode estar sendo o resultado aí da sua glicose, tá? Então, muitas vezes, claro, dependendo do horário que você comeu, que você jantou, isso também influencia. Mas na maioria dos casos, é essa parte hormonal que altera a glicemia de jejum, tá? Então, muitas vezes, a gente, né, tem essa dificuldade em controlar por conta dessa parte hormonal, e aí a gente tem que trabalhar, então, a questão do sono. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a importância de dormir bem, a importância de ter um sono tranquilo, né, e baixar o mais possível que a gente conseguir esse cortisol. Esse cortisol ele também é liberado em momentos de estresse. Então, quando a gente não dorme direito, quando a gente fica preocupado e ansioso, ele também cai na corrente sanguínea e acaba aumentando a glicemia, tá? Mas vamos voltar aqui em relação à alimentação. A Patrícia disse que a glicemia em jejum é estimada em 120. O Olavo disse que deu 98 hoje em jejum. Olha que legal, Olavo, muito bom. Muito bom mesmo. 98 abaixo de 100 é muito bom. A Lucilene disse que sua amanhece alta. A Beni disse que entre 150 e 180 no jejum sempre dá mais alta que depois do almoço. Tem a ver com isso, viu, Beni? Como você dorme à noite, muitas vezes, e com essa liberação do cortisol, tá? Então, assim, ter uma boa noite de sono, realmente um sono reparador faz muita diferença. E é um pouco, né, dá um pouquinho alterado, às vezes, é normal porque a gente vai produzir esse hormônio, gente. Só a gente tem que produzir ele uma quantidade um pouquinho menor, mas é só a gente ficar em jejum que isso é fisiológico, é normal do nosso corpo produzir o cortisol, tá? Então, para que a gente vá fazer o café da manhã, então, e não fique mais alta, a gente tem que escolher os alimentos certos, tá? Então, eu sempre passo para os meus pacientes a seguinte instrução, né? A seguinte orientação: combinar os alimentos, tá? Então, se você acorda e já mede a sua glicemia e vê que ela está um pouquinho alta, então a gente vai fazer um café da manhã um pouco mais baixo em carboidratos, tá? Então, por isso que é importante você sempre ter um glicosímetro para fazer essa medição e te dar um norte, né, de como que você vai fazer a sua refeição, tá? Então, é importante a gente combinar os nutrientes. Quais são esses nutrientes? Então, a gente tem basicamente 3 macronutrientes, 3 nutrientes grandes dentro, né, da alimentação, que é o carboidrato, a proteína e as gorduras, tá? Então, a gente sabe que o carboidrato aumenta a glicemia, né? Porque tudo que é carboidrato se transforma em glicose, certo? E então, a gente precisa dosar esse carboidrato. A gente precisa ver a quantidade que eu vou comer desse carboidrato. Então, a quantidade acaba sendo em relação a como está a sua glicemia e também a sua necessidade, tá? Eu sempre oriento uma quantidade um pouco menor de carboidrato no café da manhã. E também, se for consumir um carboidrato de boa qualidade, ou seja, um carboidrato que ele vai ter a digestão um pouco mais lenta. Uma boa opção são as frutas, porque as frutas inteiras, elas têm fibra, né, na composição. Então, se a gente come, por exemplo, uma maçã, a maçã a gente geralmente come com a casca, e essa casca serve de fibra, então, que vai diminuir o impacto, né, na glicemia. Então, isso é uma estratégia que a gente usa. Então, vamos lá. Então, carboidrato, a gente já sabe, né, o que é carboidrato. As frutas têm carboidrato, o leite tem carboidrato, o iogurte tem um pouquinho de carboidrato, só que são carboidratos que são interessantes da gente usar, tá? Não são carboidratos que vão aumentar demais a glicemia, e a gente faz a combinação, então. Combinação com o quê? Com proteína, que pode ser o ovo, o próprio leite tem proteína, tá? O que mais? Pode ser um patezinho de frango, um patezinho de atum, queijo. Ontem eu até fiz um post aqui do queijo, queria saber qual é o queijo que vocês mais gostam.
Então, queijo é uma boa opção também, tá? Essas são umas opções de proteína. E aí tem as gorduras boas. A proteína e as gorduras, elas têm um tempo de digestão maior, tá? Enquanto o carboidrato digere em torno de 20 minutos a 30, de 20 a 30 minutos, as proteínas e as gorduras vão ter um tempo de digestão maior, de umas 2 a 3 horas mais ou menos, dependendo da quantidade que você for comer. Então, você começar o seu dia colocando um alimento que vai digerir um pouco mais devagar, vai te dar mais saciedade. Então, por isso que eu falei que é importante, que eu considero essas 3 refeições as mais importantes: o café da manhã, o almoço e o jantar. Porque são essas 3 refeições que a gente consegue combinar esses 3 macronutrientes, que são as proteínas, as gorduras e o carboidrato. Aí a gente então se preocupa um pouquinho mais com o carboidrato pela quantidade, mas quem vai dizer isso é a sua glicemia, tá? Então por isso que é importante a gente monitorar, tá? Então, quais são os exemplos de gorduras boas? Então, assim como os carboidratos, né, que a gente divide em carboidratos simples, que são aqueles que digerem mais rápido à base de farinhas, né, farinha de trigo, farinha de mandioca, que são os que a gente deve evitar um pouquinho mais. Nas gorduras também a gente faz uma divisão. A gente divide em gorduras boas e gorduras ruins. Então, exemplos de gorduras boas que a gente não precisa ter medo de consumir, que deve fazer parte da nossa alimentação e do nosso dia a dia, por exemplo, o azeite, a manteiga, tá? É uma gordura boa. O óleo de coco, abacate, né? Embora o abacate seja uma fruta, mas é uma fruta rica numa gordura que faz bem pra gente, tá? O coco também e as castanhas, né? Então tem as nozes, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju. E algumas sementes também acabam tendo um óleozinho dentro, né? Que também são gorduras boas. A linhaça, a semente de abóbora, a chia, tá bom? Então são gorduras boas que vão dar saciedade pra gente, vão ajudar a gente a absorver algumas vitaminas e dão saciedade, ajudam a absorver vitaminas e ajudam a manter a glicemia um pouco mais estável, principalmente quando a gente combina com carboidrato, tá? Porém, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a quantidade das gorduras, porque elas acabam tendo uma quantidade de calorias um pouco alta, tá? Então, né, a gente sabe que tem aquela fama, né? A gordura que gordura engorda. Mas é a quantidade, né? Na verdade, tudo é quantidade, até a proteína. Então, não é porque são alimentos bons que a gente pode comer à vontade. Então, é importante você conhecer a sua fome e também o seu momento de saciedade para você comer o suficiente, né, para você e para o seu corpo. A Lucilene disse que hoje amanheceu em 200, Lucilene, tá alto sua glicemia. Precisa, né, ver aí o que você está fazendo antes de dormir e também como que tá esse período do sono para não ficar tão alto assim quando amanhece, tá? A Beni disse que o objetivo é chegar a 100 em jejum, só que não consigo encontrar o caminho. Qual o melhor queijo? O amarelo ou o branco? Então, eu gosto bastante do amarelo, assim, não numa coloração muito amarela, um amarelo clarinho, tipo a mussarela, é um queijo interessante. Um queijo muito legal é o queijo meia cura, porque o queijo meia cura, além de tudo, ele é saboroso, né? Então, você colocar esse queijo nas suas preparações vai dar um sabor e ele também não impacta tanto assim a glicemia. Ele tem um perfil de carboidratos e aminoácidos mais baixo, tá? Então, é um queijo bem interessante para o dia a dia, tá? Então, se você quer usar em alguma preparação assim, a mussarela e o queijo meia cura é muito interessante. O queijo branco, ele não é ruim, né? Até a gente tem essa questão, essa visão do queijo branco por ser um queijo mais saudável, porque ele tem menos gordura. Porém,
Uma que eu gosto de associar bastante sabor, né, com o resultado que o alimento vai dar. Então, por isso que eu indico a mussarela ou o queijo meia cura, porque vai dar sabor além de tudo e o impacto, né, na glicemia não é tão alto. A ricota, por exemplo, não tem problema consumir. É que é um queijo que não tem muito sabor. Então, essa questão, né, do prazer em comer às vezes fica menor, né? Então, a gente pode consumir, não tem problema. É que aí falta um pouquinho, muitas vezes, de gordura também, que acaba sendo bom pra gente, tá? Então, a gente não precisa ter medo de algumas gorduras, tá? E também a quantidade, você não vai comer uma peça inteira de queijo, né? Uma ou outra fatia durante o dia, mesmo porque você tem outros alimentos para consumir. Então, Beni, se o seu objetivo é chegar a 100, avalie tudo que você faz durante o dia, os alimentos, veja a questão dos alimentos industrializados, como que está no seu consumo, e tente mapear isso, né? É importante a gente... Uma dica bem legal é você escrever como que foi o seu dia. Tudo que você comeu e principalmente o que você fez e relacionar com os sentimentos. Porque muitas vezes, se a gente fica muito estressada, se a gente fica muito ansiosa, isso tem um impacto na glicemia. Então é interessante você fazer esse mapeamento para você se conhecer também, tá? Isso é muito interessante. O queijo meia cura, ele é um processo de maturação um pouquinho maior. É o queijo Minas. Na verdade, ele é conhecido queijo Minas curado, né? Talvez, não sei, na sua região como que você conhece. Então, ele é meia cura, ele é meio curado, entendeu? Então, tem o queijo Minas e ele fica um pouquinho mais fermentando, ele é um pouquinho mais curado. Então, ele tem um gosto mais forte, é mais salgadinho também. Ele é bem saboroso, tá? Então, é interessante da gente usar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Sol disse que atualmente minha glicemia tem estado bem altinha, acima dos 150. Mas sem motivo, estou comendo bobagens à noite. Ai, 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 Sol, vamos cuidar dessas bobagens aí. De vez em quando, eu sei que a gente tem uma vontadezinha, né, de comer uma besteirinha, uma bobagem. Mas a gente precisa pensar que é algo momentâneo que vai me trazer uma consequência, né? Então, deixar essa bobagemzinha para um outro momento ou uma vez na semana, saber lidar, né, com essas questões é bem interessante, tá? Ajuda bastante aí na glicemia. O que mais? Bom, pode ser vitamina de maçã com leite desnatado. E aveia e chia pode, Sol, pode sim. Eu vou dar agora alguns exemplos para vocês Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de alimentos, tá? Pra gente que podem ser usados no café da manhã. Deixa eu só ver aqui os comentários. Meu café da manhã hoje foi batata doce com ovos fritos na manteiga, depois eu medi 219. Nossa, Lavo, que delícia esse café da manhã com batata doce, ovos na manteiga. Depois, é isso mesmo. Eu gosto bastante de ovos na manteiga também, eu acho que fica bem gostoso. O Luiz Eduardo disse que em jejum está entre 85 a 90 no café da manhã, como uns ovos mexidos com almeirão. Olha que delícia, cheio de nutrientes já de manhã. Ovos com almeirão, espinafre, já começa o dia carregando o seu corpinho de saúde e vitaminas. Estou num momento de estresse e ansiedade, mas vou voltar à disciplina. É muito comum, a gente pode até fazer uma live depois sobre isso, porque eu até estava lendo um artigo, acho que foi semana passada, eu estava lendo um estudo que relacionava diabetes tipo 2 com compulsão alimentar. Muito interessante. Eu não terminei a leitura ainda, mas eu vou terminar e a gente pode fazer uma live sobre esse assunto, porque está totalmente relacionado, né? A gente aprendeu a lidar com as nossas emoções comendo. Então, todo mundo é assim. A gente só precisa aprender a lidar com as nossas emoções, porque ninguém ensina isso pra gente, né? Então, a gente ter esse autoconhecimento é muito importante, principalmente para o controle do diabetes, porque aí você acaba
né, fazendo outras atividades que não comer e controla a glicemia muito, muito bem. Então, eu vou anotar esse assunto aqui para a gente conversar um outro momento, tá bom? Então, vamos aos exemplos do que comer de manhã, tá? Então, como eu falei, então a gente pode fazer essa interação entre esses 3 macronutrientes, né? Então, um exemplo seria ovo, pode ser um ovo mexido, como acho que foi o Olavo que falou aqui, né? Então, um ovo mexido, por exemplo. Ovo, você pode preparar do jeito que você gostar. Pode ser um omelete, pode ser ovo mexido, ovo frito, por exemplo. E fazer uma vitamina de leite com abacate. Esse leite pode ser o leite de vaca, tá? Ou pode ser um leite vegetal, por exemplo, um leite de coco, tá? Também fica interessante. Então, seria essa opção, porque veja só, aí a gente tem, se for o leite de vaca, a gente tem um pouco de carboidrato do leite. Mas aí a gente tem o ovo, que quase não tem carboidrato, e o abacate, que também quase não tem. Então, você já baixa bastante, são alimentos que vão dar muita saciedade, a proteína e a gordura, tá? Eu não vou falar em quantidades, tá, gente? Porque isso acaba sendo individual para cada um. Então, como eu falei, um caminho para a gente saber a quantidade para cada um é quanto é a saciedade, é o momento da saciedade. E isso a gente tem que ser honesto com a gente. Não é aquela saciedade de desabotoar o botão da calça, de comer exageradamente até passar mal, né? A saciedade é algo mais sutil, aquilo que aconchega mesmo. Um outro exemplo é suco verde. Então, você faz com couve, pode fazer com meia maçã, por exemplo, tá? E limão, gengibre também para quem gostar. Bate tudo, tá? Tenta tomar sem coar. Você pode fazer uma crepioca também, ou acompanhar um ovo mexido, alguma coisa assim. O suco verde, ele tende a dar bastante saciedade, porque ele é rico em fibras, se você não coar, tá? Então, ele tende a te dar bastante saciedade. Uma outra, isso, gente, eu passo para todos os meus pacientes. Uma receitinha de panqueca. Eu acho que eu já coloquei aqui, já postei essa receita. Uma panqueca de coco. Então, você pode fazer com o ovo, a farinha de coco. Eu gosto bastante de indicar a farinha de coco, inclusive, até teve uns comentários ontem sobre as farinhas aqui no post que eu fiz. Eu gosto bastante de indicar a farinha de coco, porque ela é mais econômica, ela é mais barata, tá? Mas tem a farinha de amêndoas, que também é uma opção interessante, só que ela é mais cara, visto que as amêndoas são mais caras, tá? Mas isso se você não tem, se você acha caro, que é muito alto para o seu orçamento, não tem problema. Você pode consumir a de coco ou a de linhaça, que são farinhas que tem quase zero carboidrato, tá? É bem baixinho. Dependendo da receita, você pode usar uma farinha. Aí tem as opções que tem um pouquinho mais de carboidrato, né? A farinha de grão de bico e a farinha de aveia. Dependendo de quanto você for usar, ok. Por isso que é bom saber como que tá a sua glicemia antes, tá? Então você pode fazer uma panquequinha. Ovo, uma colher dessa farinha de coco, você pode pôr um pouquinho de coco ralado, mistura tudo, põe na frigideira, vira dos dois lados e tá pronta. Tá? E aí você pode passar um pouquinho de pasta de amendoim também, se quiser, uma coberturinha ali, se você gostar de pasta de amendoim. E um cafezinho preto fica maravilhoso, tá? É uma boa opção que também dá bastante saciedade e não deixa elevar muito a glicemia. Uma outra opção é fazer um bolinho de caneca, de micro-ondas, tá? Com essa mesma farinha, pode ser a farinha de coco, a farinha de grão de bico. Você mistura o ovo, põe a farinha, põe um pouquinho de adoçante, se você quiser, tá? E fermenta. Leva para o micro-ondas, cozinha. Você pode pôr cacau. Ai, cacau fica maravilhoso, ele fica com gostinho de chocolate, cacau sem açúcar. Leva no micro-ondas, 2 minutinhos, tá pronto, tá? Alguém aqui me perguntou sobre banana. Eu vou falar aqui dela. Banana pode consumir, gente. A banana que é um pouquinho melhor é a banana prata. E tem uma dica super legal da banana para quem gosta de banana. A banana que não tá muito madura, sabe os estágios do amadurecimento da banana? Então, aquela banana que ela tem o cabinho um pouco mais verde, ela tá amarela, mas o cabo tá um pouquinho verde. Essa banana é ideal
para quem tem diabetes, quem gosta de comer banana. Tá? A banana que ela já fica mais pintadinha, já fica mais marronzinha, ela já está muito mais madura e ela acaba tendo um pouco mais de frutose. Então pode ser que ela aumente mais a glicemia. Mas essa banana que começou a amadurecer, ela é ótima, tá? Então ela tem índice glicêmico baixo, né? Quer ver? Eu até estava com uma tabela aqui, o índice glicêmico dessa banana é em torno de 50, tá? Que entra no índice glicêmico baixo, né? Porque índice glicêmico baixo é abaixo de 55. Então, a banana nesse estágio de amadurecimento tá ok. Que mais? Kefir também é uma ótima opção. Você pode fazer uma kombuquinha assim, né? Com kefir, você pode pôr uma fruta, pode ser mamão, por exemplo. Pode pôr um pouquinho de farelo de aveia, ou chia, ou coco sem açúcar, tá? Coco seco ou lascas de coco. Fica delicioso também, uma fonte de gorduras boas, um pouquinho de carboidrato. Lembrando que o kefir ele acaba não tendo quase nada de carboidrato também, embora seja do leite, mas as bactérias que fermentaram esse leite consumiram a lactose, que é o carboidrato do kefir. Desculpa, que é o carboidrato do leite. E aí, então, você tem um alimento que tem baixo teor de carboidrato, tá? Então, é super bacana para quem gosta e quem tiver aí o kefir, tá? Pode fazer assim. Uma outra preparação que é bem gostoso, gente, é pudinzinho de chia. Vocês já fizeram? A chia, você deixa ela hidratar, pode ser no leite de coco, pode ser no leite normal, tá? Se deixar ela hidratando, ela vai ficar gelatinosa. Não é para pôr muito, né? Então, você pode pôr meio copo, assim, umas 2 colheres de sopa de chia. Você deixa hidratando e depois você coloca umas frutas, pode colocar um pouquinho de granola, tá? Fica bem gostoso também, uma ótima opção. As melhores frutas, então, para não ter tanto impacto assim na glicemia, são as frutas vermelhas, que elas acabam tendo uma quantidade de carboidrato mais baixa, então morango. Eu sei que essas frutas são sazonais, né? A gente não tem o ano inteiro e também, se tiver, acaba sendo mais caro se ela estiver fora de época, mas só para vocês saberem, tá? Morango, amora, framboesa. Framboesa não é muito comum aqui pra gente, né? Mas são opções legais. Maracujá é uma opção bem legal, agora tá na época, né, do maracujá, a gente acaba encontrando ele mais facilmente. Então você pode fazer um suco também com essas frutas, tá? Acaba sendo bem interessante. A ameixa também é uma fruta interessante, o pêssego, como eu reforço, né, são frutas sazonais, a gente não encontra o ano inteiro. A maçã é uma fruta bem interessante, o figo, a pera, a banana, né, naquele estágio de amadurecimento que eu já falei, que acaba sendo mais interessante. Manga e abacaxi também, só que aí depende da quantidade. Se você comer uma manga inteira, porque ela é uma fruta grande, vai impactar muito a glicemia, mas se você tira uma fatiazinha, acaba sendo ok, tá? E o abacaxi é a mesma coisa, tá? Então o abacaxi, ele acaba tendo uma quantidade aí de carboidrato razoável, o índice glicêmico dele é médio, quer dizer, não é alto, ele é médio. Se você associar com, por exemplo, coloca uma fatia de abacaxi no suco verde, acaba sendo até interessante, sem coar, tá, gente? Suco verde não é para coar. Você acaba perdendo as fibras, que acaba sendo bem interessante. Outra opção é quando você come, por exemplo, se você quiser comer um mamão, né? A quantidade aí também depende, porque o mamão é uma fruta que ele tem índice glicêmico médio também, porque como a gente tira a casca, né, para comer, ele acaba subindo um pouquinho mais o índice glicêmico. Então, você acrescentar essa fibra que a gente tira, né? Então, pode ser a chia, pode ser a linhaça, pode ser o farelo de aveia, ou até o coco também. O coco ralado também é interessante para você consumir com mamão, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Boa noite para quem está entrando e eu ainda não dei boa noite.
O Olavo disse que gosta muito de abacate com coco. Ah, e fica muito bom mesmo. O Olavo também gosta. Do abacate com coco fica muito bom. Quem ainda não experimentou abacate com coco, experimente, porque é bom. Vamos ver aqui no Face. A Valéria disse que faz panqueca de aveia e cacau e ovo. Essa fica boa, viu? Ela perguntou se pode colocar banana. Aí, Valéria, se você for colocar banana, eu indico que você coloque meia banana, tá? E ao invés da aveia, colocar o farelo de aveia, tá? Então, dessa forma fica um pouco melhor, a gente equilibra o carboidrato, tá? Embora a aveia seja um grão interessante, ela é uma fibra, mas a diferença entre a aveia em flocos e o farelo de aveia é a quantidade de carboidrato. Então, o flocos de aveia, ele tem mais amido da aveia, que é um grão, né? O farelo de aveia, ele já é mais a casquinha externa do grão, então ele tem mais fibra e menos carboidrato. Então, o farelo de aveia acaba sendo mais interessante, tá bom? A Dercília disse que a minha ansiedade está me deixando cada dia mais magra. Pois é, tem gente que tem ansiedade e não consegue comer, né? Então acontece isso também. Beni, você encontra o queijo meia cura? Olha, depende. Aqui eu encontro em mercado municipal, eu encontro em alguns supermercados menores também, sabe? Tipo mercado de bairro. E na feira. Veja se tem feira também, varejão, sabe? Feira municipal na sua cidade. Esses produtores de queijo, geralmente eles vendem nessas feiras também, porque é um queijo fresco, tá? Então ele é gostoso porque é um queijo fresco. O Felipe perguntou se gorgonzola faz mal para glicemia. Então, Felipe, o gorgonzola já é um queijo que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, por ele ser forte também, aí a gente já aproveita e come bem pouquinho, tá? Então, ele não faz bem, digamos assim, mas muito mal também não. Ele é intermediário, tá? Só toma cuidado com a quantidade, porque muitas vezes o alimento é a quantidade, tá? O que mais? Vamos ver aqui as perguntas. Podem mandar as perguntas, gente, que aí eu vou respondendo para vocês. A Isailda perguntou que dica de manteiga que você dá. Gente, é manteiga, tá? Não é margarina, né? Então, a manteiga, porque vamos fazer um exercício que eu sempre falo. Então, a gente tem a manteiga e a margarina. Para você saber que se um alimento é bom, é só a gente fazer esse exercício. A manteiga vem da onde? Ela é feita do quê? Ela é feita de leite, certo? E a margarina, ela é feita do quê? Alguém sabe? Né? Então, assim, a gente tem que pensar muitas vezes fazer esse raciocínio. Do que esse alimento é feito, eu conheço os ingredientes desse alimento, e aí tudo bem. Então, a manteiga eu sei que vem do leite, que vem da vaca. A margarina não. Então, são óleos aí que alguém inventou, que muitas vezes não são óleos bons, tá? E que não faz bem para a saúde. Então, a manteiga. Então, tem várias marcas, gente. Aí pode ver, vai no mercado, veja o que tá mais em conta também, tá? Questão de marca acaba sendo bem pessoal, tá? Porque tem gente que gosta de comprar mais barato, tem gente que gosta de comprar marca, mas comprem manteiga. Não comprem aquelas misturadas também, manteiga e margarina. Eu sei que a manteiga é bem mais cara que a margarina, às vezes é o dobro do preço, mas é uma questão de saúde, gente, tá? A margarina, ela é um alimento que acumula no nosso corpo e a gente não consegue eliminar de tanta química que tem. Então, ela não faz bem para a saúde, não, tá? Ovo aumenta o colesterol? Não, Felipe. Só a gente tem que tomar cuidado também com a quantidade, né? Não dá pra gente comer muitos ovos aí por dia ou até mesmo por semana. Mas ele não aumenta o colesterol. O que aumenta o colesterol é o excesso de carboidrato, muitas vezes, tá? E é o fato da gente também não comer corretamente, porque a gente produz
colesterol lá dentro, né, do nosso corpo, a gente produz colesterol. Então, se você não está consumindo alimentos de uma forma equilibrada, né, alimentos corretos, ele acaba produzindo de uma forma exacerbada, né, de uma forma maior, e aí acaba ficando alterada também, tá? A nutricionista mandou eu trocar tapioca por pão branco. Subiu mais ainda. Gente, a tapioca, ela é um alimento que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque ela é carboidrato simples, ela é igual a farinha branca. Então, ela não tem fibra, ela não tem fibra nenhuma. O que que fizeram? Quem aqui sabe como faz a tapioca? Tem algum pessoal aqui do norte, do nordeste? Não é a mandioca, você rala a mandioca, né? Então, o que que é? É basicamente a farinha de mandioca, né? A goma. Então você faz essa tapioca e coloca, sei lá, geleia, você coloca, dependendo do que você colocar dentro, vai aumentar. Então eu indico assim, se você vai fazer a tapioca, você colocar uma boa proteína junto. Um ovo, por exemplo, ou um patê de frango. Porque essa proteína vai diminuir um pouco o impacto dessa tapioca. Mas assim, aquela tapioca de fazer com 3, 4 colheres de sopa é bastante. É bastante carboidrato, porque se a gente pensar que cada colher de sopa tem em torno de 15 a 20 gramas, dependendo do alimento, se você usar 3 colheres de sopa, vamos pegar que tem 15 gramas aí, vai ter 45 gramas de carboidrato. Se for ver, é mais do que uma fatia de pão mesmo. Então, tem que tomar cuidado. A crepioca que eu indico, eu não sei se vocês já fizeram, que é ovo com farinha de tapioca. É uma colher de tapioca. Você pode até usar a colher menor de sobremesa, tá? E aí mistura no ovo. Porque aí diminui um pouco e fica gostoso, né? Diminui um pouco o carboidrato. Mas tem que tomar cuidado com a tapioca, tá? Não é pra comer assim, como se fosse o melhor alimento, porque é enganoso, tá? Mas aí, obrigada, Zeuda, que bom que você tá gostando. A Dercília falou que tem kefir, mas tá ficando muito ácido. Diminui então, Dercília. Diminui a quantidade da colônia, dos bichinhos, tá? Porque ele fica ácido, porque muitas vezes ela tá crescendo, né? A colônia a gente acaba colocando a mesma quantidade de leite. Então, você tem que manter a quantidade mais ou menos boa do kefir é um copo de leite para uma colher de sopa dos bichinhos, tá? Da colônia. Então, essa quantidade que é boa, não vai ficar muito ácido. Imagina, Felipe, eu que agradeço. Que bom que você tá gostando. Que bom que eu ajudei também, fico feliz. Maria Aparecida, ela perguntou o que comer à noite. Vamos fazer isso uma outra live, porque o horário aqui já deu. A gente já faz tempo que tá conversando, já tem uns 40 minutos. Não quero tomar muito tempo aí de vocês. Aí eu fico te devendo esse assunto, a gente conversa um outro dia o que comer à noite, tá bom? Mas, pessoal, essa dica que eu dei de fazer essa combinação dos 3 nutrientes, você pode fazer a combinação de 2 ou dos 3, tá? Vai aí de acordo com como está a sua fome, se você prefere comer coisa mais salgada ou mais doce de manhã. Mas sempre tem esse pensamento de combinar os 3 nutrientes para todas as refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Tá? Esse equilíbrio desses 3 vai ajudar bastante. Tá? Deixa eu só ver aqui as últimas perguntas. Vou terminar de responder e a gente já encerra, tá, gente? Lília, tá atrasada. Chegou. Respondo. Deixa eu ver a sua pergunta aqui. Vou subir aqui um pouquinho, tá? Eu compro sempre manteiga. Que bom, Cavalcante Ferreira. M. Cavalcante Ferreira, não dá pra ver seu nome. A Silvana perguntou, queria saber que pão que pode comer. Gente, o pão a gente tem que escolher com muito cuidado, tá? Então tem que ler. Eu já falei, né, sobre ler os rótulos aqui. Leiam os rótulos, tá? Porque a indústria engana a gente. Nem todo pão que é integral é integral e às vezes nem sempre pão integral faz bem. Eu gosto de indicar pão que você acaba fazendo em casa. Então você pode fazer
com uma dessas farinhas que eu falei, que daí diminui o carboidrato, fazer com grãos integrais mesmo, que acaba tendo um impacto glicêmico menor. Então, conhecer a procedência, tá, desse pão e ver quanto de carboidrato tem lá. Então, se você for comprar um pão industrializado, veja na tabelinha quanto tem de carboidrato lá, tá? Que bom que você gosta, Amy Cavalcante. Então, a Lília, musculação melhora o resultado da hemoglobina glicada? Sim, Lília, melhora muito. Faça musculação, você vai ver como que vai melhorar a sua glicemia, a sua glicada e vai melhorar muita coisa, tá? Então, faça sim. Como que funciona essa metabolização? Funciona assim. O que caracteriza o diabetes tipo 2? A resistência à insulina. Então, a gente tem a célula, e a célula, ela bloqueia, como se ela bloqueasse essa insulina para entrar, porque a insulina pega a glicose e coloca lá dentro. Então, a célula cria um bloqueio. Quando você faz musculação, você melhora essa entrada da insulina na célula. Então, por isso que você tem uma baixa da glicemia no sangue. Tá? Porque melhora essa questão da absorção da glicose. A insulina consegue trabalhar de uma forma melhor, como se tivesse tudo certo aí dentro do seu organismo, tá bom? E diminui também a inflamação que a glicemia alterada traz. Eu posso fazer panqueca de banana? Pode, Amy Cavalcante, como eu falei, metade da banana, tá? Feita de mandioca, eu tava falando da tapioca, isso mesmo, feita da... Certo, gente? Lilian, eu respondi sua pergunta? Tá? Pode fazer musculação, gente. As frutas pode comer por dia e se comer farinha de linhaça. Pode comer... Gente, tem que comer fruta, tá? Não é pra zerar as frutas. Priorize essas que eu falei, que acabam tendo menos carboidrato, que ajuda mais a sua glicemia, mas... Porque as frutas, elas têm vitaminas e minerais. Se você não consumir as vitaminas e minerais dos vegetais, né, que são os legumes, as verduras e as frutas, da onde que você vai consumir? Vai ficar comprando vitamina na farmácia? Não faz, não tem muito senso, né? A gente tem uma variedade muito grande de vitaminas. Se a gente não come, vai ter que comprar em cápsula. Tá? Então... que bom, obrigada, Lilia, imagina. Então tá, gente, amo musculação, é só, isso aí só. A musculação também só, para você que tá aí comendo bobagens durante a noite, a musculação ajuda bastante a diminuir essas bobagens também. Então, exercício físico, gente, é maravilhoso. Bom, gente, tudo certo aqui? Vamos encerrar, tá? O pão de queijo pode ser consumido? Pode. Pode, dependendo da quantidade. Eu indico você fazer o pão de queijo, tá? Você fazer o pão de queijo. Porque também vai goma, né? Polvilho, que é parente da tapioca, né, gente? Então tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado com o pão de queijo. Pode colocar chia e linhaça na tapioca? Pode, gente, mas toma cuidado, porque mesmo assim a chia e a linhaça, elas não vão diminuir tanto assim, porque é muito carboidrato da tapioca, entendeu? Faz o teste, come e depois você mede a glicemia para ver como que deu. Eu não lembro aqui quem falou, foi você mesmo, não foi, Lucilene, que aumentou? Então tem que tomar cuidado com a quantidade. E recheia essa tapioca com um ovo ou um frango, tá? Então tá bom, gente. Ai, que delícia que foi hoje. Todo mundo interagiu, adorei, viu? Muito bom. Espero ter respondido aí as perguntas de vocês. Ai, que bom, Viviane, que você gostou. Obrigada, viu? Obrigada, mas as lives aqui só são um sucesso com a participação de vocês, porque aí eu consigo interagir e saber o que vocês precisam. Tá bom? Eu já marquei alguns temas aqui de algumas dúvidas que vocês me falaram. E aí, então, toda terça-feira eu vou tentar fazer uma live e a gente fala de algum assunto com mais detalhes para vocês, para ajudar vocês, tá? Para que vocês tenham aí um bom controle na glicemia. Eu tava esquecendo, gente, eu vou dar um presente para vocês. Eu montei um e-book com algumas receitas do que eu falei aqui hoje. De panqueca,
de pão, um pãozinho de frigideira que é rapidinho. Então eu fiz esse e-book, eu vou disponibilizar ele lá para quem é do Insta, lá no meu perfil vai ter esse link. É grátis, tá? O e-book é só vocês baixarem, fazer um cadastro, né? Colocar o e-mail e baixar. O pessoal aqui do Face, eu vou colocar também ali no comecinho da página, tá? Da minha página. Então, vai ter esse e-book, tem algumas receitas, tá? Então, para ajudar no café da manhã. Então, tem panqueca, tem bolinho, tem pãozinho, tem crepe, tem algumas receitas gostosas para ajudar vocês a variar aí o café da manhã e para ter o sucesso aí também no controle da glicemia, tá bom? Então, assim que acabar a live, eu vou colocar o link aí para vocês e aviso aqui também depois, tá bom? Então, quem quiser ter mais opções aí para variar, fica esse presente meu para vocês, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês e bom controle aí da glicemia para todo mundo. Tchau, tchau!